Uma boa noite para todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19. A parábola do rico e o mendigo. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, vamos dar uma paradinha aqui para a gente poder observar uma coisa aqui. Observa que os dois partiram aqui dessa terra. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi sepultado. E imediatamente, aqui ó, esse rico no inferno, aqui ó, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele já começou a ver as coisas. Imediatamente, eles saíram desse mundo aqui, né, no nosso mundo físico, nosso mundo natural, né? Exemplo, quando a pessoa é sepultada, a pessoa morreu, caiu, acabou, né? Terminou os dias aqui, a alma dela imediatamente entra na esfera espiritual. Aí já é outro assunto. O corpo físico ficou aqui, vai ser enterrado, né? Vai ter aquele negócio todo, a cerimônia, mas quando ela já acabou o tempo dela aqui, o fôlego de vida acabou, ela já, ó, a alma já saiu, o corpo ficou, mas a alma já saiu e já entrou na esfera espiritual. Já tem dois caminhos, certo? Com o endereço certo para elas. Daqui a pouco a gente continua desses dois caminhos. Um caminho é esse que já está aqui, ó, está mostrando aqui, ó. Ele foi para onde? Para o inferno. E Lázaro foi para onde? Para o seio de Abraão. Quem é Abraão? É o nosso pai na fé. Quem Deus fez a promessa de que seria pai de todas as nações da terra, de todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Esses vão ter o direito à vida eterna. Aqueles que não aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vão para esse lugar aqui, sem muita conversa, porque está tudo aqui na Bíblia. Então, ele chegando lá nesse lugar chamado inferno,
né? Ele viu Abraão, então começou aqui o diálogo. Olha aqui no 24, ó. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode vir para cá, né? Quem está no inferno não pode voltar para o céu, e quem está no céu não vai querer ir para lá. Nesse caso aqui é quem está no inferno que está querendo fugir dali. Então, ficou aqui, ó. Então, aí continuou aqui o argumento aqui, ó. Para você que fala, né? Que morreu, acabou. Aí, ó. Morreu, acabou. É agora que vai começar, meu irmão. Aqui, a gente está nesse mundo aqui, nesse mundo natural, para a gente poder fazer a nossa maior escolha. Por isso que eu falo mesmo de dentro do meu coração, o maior patrimônio que eu tenho e o maior patrimônio que o mundo pode ter é ele aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Sai dessa enganação aí de que todo mundo é filho de Deus. Começa a correr aqui para as Escrituras. Começa a ver lá no livro de João, capítulo 1, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Mas todos quanto o aceitaram, se fizeram filho de Deus, aos que creem no seu nome. Você só passa a ser filho de Deus quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí você sai das condições de criatura e passa a ser filho de Deus, porque você fez a escolha. Não é Deus que vai vir aqui te escolher, não. É você que tem que escolher o que você quer. Deus simplesmente fez a parte dele, ó. Enviou, está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Essa conversa fiada aí de que todo mundo é filho de Deus e que todo mundo que morreu aqui na terra já está lá no céu, é tudo enganação. E eles vão continuar te enganando. Já está lá com Deus, Deus escolheu ele, né? Hoje mesmo, com todo respeito, partiu um famosão aí, né? Um grandão aí do meio de televisão, e eu vi de manhã um apresentador falando que Deus tinha escolhido ele e levou ele, que ele já estava do lado de Deus. Enganando todo mundo, né? E você vai querer continuar sendo enganado assim? Só vai ficar do lado de Deus quando você fizer aceitar o que Deus mandou para você. Quando você obedecer o que está escrito aqui, ó. Se você acreditar no que está escrito aqui, ó, e seguir o que está escrito aqui, ó. Essa é a bússola que vai levar a gente para o céu. Mas aí, cada um acredita do jeito que quer. Eles inventaram uma história
para que eles pudessem acreditar nela. Então, vai na história que eles inventaram. Eu não inventei história nenhuma, eu acredito na história que está aqui, ó, nesse livro aqui, ó. Aqui é a minha história que eu acredito. E vamos ver no final quem é que vai estar certo e quem é que vai estar errado. Então ele começou aqui o diálogo dele, ó. Aí o que me chama a atenção aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. Respondeu 19, peraí que eu já fiquei até um pouco meio nervoso aqui agora. Aí continua aqui, ó. Então ele continuou: Pai, eu te imploro, isso aqui é que me chama mais atenção nessa passagem aqui. Eu te imploro que mandes em minha casa paterna, né? Porque tenho 5 irmãos, para que lhe deis testemunho, a fim de que não venha para esse lugar. Aqui, ó, ele está falando, ó, está pedindo, ó, aqui no 27. Então replicou: Pai, eu te imploro, pai Abraão, né? Eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe deis testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aí vem mais uma resposta para ele. Ó. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, meu amigo, vou parar aqui para a gente concluir. Eles têm os profetas. Quem são os profetas de hoje, agora? Tem um aqui, ó, na frente de vocês, pregando a palavra de Deus para você poder ouvir. Avisando, o atalaia está avisando a respeito dessas coisas. Então acredite. Credes em Deus, né? Está escrito na Bíblia: credes em Deus e estareis seguros, e credes nos teus profetas e prosperarei. Eu acreditei quando escutei alguém falar para mim do Senhor Jesus Cristo. E você, o que você está fazendo quando você escuta esses avisos? Os profetas estão avisando. A gente está pregando o Evangelho. Para quê? Para não acontecer isso aqui, ó. Para quando você sair daqui, você não pedir socorro também. Socorro, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Socorro, Senhor Jesus. Aí você vai lembrar de tudo isso que está sendo falado. Aí você vai lembrar da Bíblia, você vai lembrar de oração, você vai lembrar do Senhor Jesus, você vai lembrar de tudo, das igrejas, só que vai ser tarde demais. Não vai ter tempo mais de você voltar atrás. Não tem mais tempo. Abraão falando para ele aqui assim, ó, agora já era, não tem como mandar, não tem como você sair daí. Aí ele pediu socorro. Pede para alguém na minha casa avisar os meus irmãos para que não venham também para este lugar de sofrimento, esse lugar de tormento, aonde o Senhor Jesus fala que é um lugar de sofrimento, aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, é sofrimento o tempo todo, tortura. Então aproveita a sua oportunidade, meu irmão. A gente não está brincando de Deus contigo. Seríamos doidos de ficar pregando isso aqui por pregar. Nós temos um chamado para pregar essa palavra. Então aproveite a sua oportunidade. O maior patrimônio que você pode ter é o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você só vai perceber isso o dia que você sair daqui.
E não deixa que isso seja tarde demais. Começa agora, independente do modo que você esteja. Acredita no que está escrito aqui. E ele foi destruído por causa da escolha que ele fez. Teve tempo, né? Mas ele estava preocupado só com as coisas aqui da terra. Ele não tinha tempo para as coisas de Deus. Ele não levava as coisas do jeito que tem que ser levado. Conforme a maioria aí, assim. Eles não estão nem aí, eles não querem nada com as coisas de Deus. Eles não acreditam nisso aqui, a maioria não acredita. Esse que partiu hoje, ele ontem de noite, né? Ele falou assim, num vídeo aí que ele gravou aí, ele falou assim, se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia fazer parte do nosso grupo. Esse camarada era casado com outro, né? Era um homem que vivia com outro, longe das coisas de Deus, né? Porque Deus disse que ele fez o homem e a mulher para que houvesse uma união entre os dois, vivesse o homem com a mulher, e não um homem com outro homem, e nem uma mulher com outra mulher, totalmente fora de rota. Mas para os inteligentíssimos, né? Os inteligentes, entre aspas, porque de inteligência não tem nada, porque quando você é inteligente, você faz a melhor escolha. Nós somos os inteligentes da Terra, que aceitamos isso daqui, ó. Nós sim somos os inteligentes. Tivemos uma visão de águia, enxergamos um reino que está, ó, prontinho, preparado para a gente. Nós sabemos de coisas que eles nem imaginam de saber, mas eles se acham que são os bambambam da terra. Os verdadeiros bambambam da terra somos nós, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, meu amigo, eu vou te fazer um convite para você poder mudar a sua história hoje. Sempre faço esses convites na rua, tudo quanto é lugar que eu posso, eu prego sobre essas coisas. O primeiro convite, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. O segundo convite, João 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E o terceiro convite, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O Senhor Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então está feito o convite para você. O maior patrimônio que existe no mundo está sendo oferecido para você agora. Não é uma BMW, não é uma Ferrari, não é uma fazenda com mais de não sei quantos mil hectares, não é um sítio, não é um apartamento na Vieira Solto, não é uma conta bancária de 1 bilhão, nada disso. É simplesmente a coisa maior patrimônio que existe neste mundo à disposição de qualquer pessoa que queira. É o Senhor Jesus Cristo. Então aceita Ele agora como seu único e suficiente Salvador. E você vai estar seguro, independente do que esteja acontecendo. Você vai estar seguro, você vai estar dentro da arca, você vai estar seguro. Você vai estar com seu sinal de proteção. Entendeu? Então aproveita essa oportunidade. Ele falou assim, ó,
lá em Marcos, capítulo 8, versículo 36. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, o que adiantou? Ganhou o mundo inteiro, fez o mundo todo rir. E agora? E agora? Então aproveita a sua oportunidade, porque você pode fazer isso agora, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar e vamos terminar. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, foi pregada a sua palavra, meu Pai, com temor, meu Pai do céu, e com tremor. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor me dar uma oportunidade de estar aqui diante dessas pessoas que com certeza vão estar vendo esse vídeo e ouvindo. Mais uma vez, meu Deus, sei que eu não mereço nada, meu Pai. Não mereço que o Senhor nem me ouve, meu Pai. Mas pela sua misericórdia que o Senhor tem, né? A bondade, a misericórdia, né? Que a palavra do Senhor diz que por a sua misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos. Então, pela sua misericórdia, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que entre nesses lares agora, Senhor, dessas pessoas, desses irmãos que estão agora ouvindo esta palavra, meu Pai. Entra com providência, Senhor, na causa, Senhor, de cada um deles, meu Pai. Entra com providência, Senhor, contra todos os tipos de doenças, Senhor. Contra, Senhor, câncer, meu Pai do céu. Contra o AVC, meu Pai. Contra derrame, Senhor. Contra o infarto, Senhor. Contra esse vírus, meu Pai, que está assolando a nossa terra, que está assolando o Brasil. Mas o Senhor pode cessar isso, meu Pai. Entra, meu Pai do céu, com providência, Senhor, nos casamentos, Senhor, na vida profissional, nos negócios deles, Senhor, que estão desesperados por causa desse momento que estamos passando, meu Pai. E traga um alívio, Senhor. Também peço ao Senhor que entra, Senhor, nos leitos de hospitais agora, meu Pai. Entra com providência, meu Pai do céu, e cura, Senhor, e salva pessoas, Senhor, que estão, meu Pai do céu, em cima de um leito de hospital, já com um diagnóstico que não tem mais jeito, mas o Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor diz na sua palavra que nada é difícil para o Senhor. Então, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor, e sara, meu Pai do céu, a nossa terra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nos dê uma noite abençoada, uma semana abençoada, com a sua proteção. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado, tá? Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima.